Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, faça com vocês o que ele fez com Abraão, a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos uma fonte de vida, para que as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, ou círculo social, ou círculo familiar, venham ser abençoadas por essa fonte. Agora, hoje eu queria deixar para vocês uma dica, um segredo da fé, um dos segredos da fé. Muito bacana. É tão glorioso, que dá gozo na alma quando a gente recebe essa direção, essa inspiração. Veja só, quantas vezes, ontem nós falamos dos conflitos que nós enfrentamos, das guerras que nós enfrentamos nesse mundo, não é verdade? E que só pela fé nós podemos vencer. Não há como você vencer as suas guerras com dinheiro. Por exemplo, agora, nesse momento, a pessoa que tem dinheiro, tem condições, ela está enclausurada igual preso, igual os presidiários, os detentos. Aliás, Deus até permite essa situação para que nós venhamos sentir o que sentem os detentos, os prisioneiros. Se eles têm culpa, se não têm culpa, são outros 500, mas essa é a realidade. Mas o fato é que nessa guerra que nós travamos diariamente contra a nossa carne, contra os nossos desejos, nossas cobiças, contra o nosso eu, o nosso egoísmo, e no desejo de conquistar a realização dos nossos desejos, a realização dos nossos sonhos, então nós precisamos da fé, não é verdade? Então a fé que decide a vida ou a morte, depende de quem usa a fé com inteligência ou quem usa a fé na emoção. Se você usa a fé com inteligência, vou dar uma dica para vocês colocar em prática a partir de agora, para vocês serem abençoados. Presta atenção. Pela fé, você alcança a paz e a alegria. Então, a paz e a alegria vêm pela fé. Então, o que acontece? Quando você faz uma escolha, seja o que vai comer, seja o que vai vestir, seja com quem vai casar, qualquer escolha que você faça na vida, ela tem que ser pela fé. E se for pela fé sobrenatural, a fé de Deus, a fé que vem do Espírito Santo, então o seu espírito se enche de paz. É a chamada paz de espírito. Quando a pessoa tem paz de espírito, é porque ela fez a escolha certa. Mas não só a paz do espírito, mas também o gozo na alma. Ela sente prazer. A alma dela agradece, porque ela combinou a sua escolha com a escolha de Deus, com a vontade de Deus. Quer dizer, se você usa a fé sobrenatural e faz a escolha de acordo com a vontade de Deus, então o seu espírito entra em paz. Sim, é a chamada paz de espírito. E aí vem a alegria, o gozo da alma. Então, uma coisa combinada com a outra. Por isso Deus nos deu a fé. A fé é para isso, minha amiga, meu amigo. A fé não é para você praticar uma religião, não. A fé que pratica a religião é a fé natural. Todo mundo já nasce com a religião imposta pelos pais. Mas a fé sobrenatural é uma dádiva de Deus. É um dom do Espírito Santo. A fé para a gente saber fazer as escolhas certas, as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Então, eu vou dizer a título de experiência.
pessoal. Então, eu tive, quando eu era jovem, na adolescência, eu namorei muitas meninas, etc. E o que acontecia? Nenhuma delas, apesar de serem excelentes garotas, bonitas, enfim, agradavam os meus olhos, agradavam o meu coração, mas nenhuma delas chegou ao ponto de agradar a minha alma, de alegrar a minha alma, de trazer gozo na minha alma, porque eu não havia certeza da vontade de Deus. Então, eu estava namorando, mas a minha consciência sempre martelando, quer dizer, eu não tinha paz de espírito, nem gozo na alma, apesar delas serem perfeitas para mim naquele momento. E esse é o tipo do procedimento que a pessoa toma, às vezes da escolha que a pessoa faz, movida pelos olhos, movida pela cobiça, movida pela carne. E eu estava assim, apesar de ser de Deus, ainda assim eu estava agindo na carne, porque não estava tomando atitude de fé sobrenatural, eu estava tomando uma atitude pela fé natural, pela fé dos olhos. Sabe como é que é a fé natural? A fé natural é assim. Eu já falei isso, mas vou repetir para que as pessoas não esqueçam. Você está fazendo regime para emagrecer. Então, você sabe que não pode comer bolo, doce, carboidrato, essas coisas não. Mas aí você vai numa festa. Quando você vai numa festa, tem uma mesa lá cheia de guloseimas. E aí, puxa, os seus olhos são atraídos por aquele bolo gostoso que está lá, quer dizer, aparentemente gostoso. Aí você, só um pedacinho, né? Vem aquele pensamento assim, só um pedacinho, só hoje, amanhã eu não vou comer mais não, só vou comer um pedacinho. Quando menos espera, você comeu um pedacinho, depois mais outro pedacinho, mais outro pedacinho, mais outro pedacinho. No dia seguinte, você foi se pesar, já estava mais gorda. Não é? Porque você, às vezes, toma atitude de fé contrária à inteligência. Uma fé emotiva, que é contrária à fé inteligente, à fé sobrenatural. Então, pela fé emotiva, a gente tem coragem de comer aquilo que não deveríamos ter comido. Essa é a realidade. Pois bem, a fé inteligente, a fé bíblica, a fé que se aplica à palavra de Deus, ela envolve a escolha certa. A gente sacrifica os nossos desejos, a gente sacrifica a nossa vontade para seguir aquilo que a fé sobrenatural comanda, diz, orienta. Então a gente faz o que é o certo. Foi então que nessas idas e vindas com outras moças na juventude, eu conheci a Esther. E quando a conheci, então o meu espírito teve paz. E a minha alma, gozo, alegria. Pronto. Aquilo era a vontade de Deus. Ela era a vontade de Deus para a minha vida, que eu havia pedido a Ele. Então você, nas suas escolhas pessoais, o que você vai fazer da vida, qual a profissão que você vai abraçar, qual o trabalho que você vai fazer, o que você vai comer, as suas escolhas diárias, as coisas que você faz comuns, que todo mundo faz, as suas escolhas, nossas escolhas. Nós temos que fazer as escolhas pela fé. O apóstolo Paulo fala que até para comer a gente tem que ter fé. Sabia disso? Aquele que come sem fé está cometendo pecado. Não é bacana? Que come sem fé sobrenatural, não é a fé natural, não. Então, minha amiga e meu amigo, fica essa dica para você conduzir ou nortear a sua vida, para que você venha plantar a boa semente,
para colher os bons frutos. Que Deus abençoe a todos e dê força, coragem para você sacrificar a fé natural e obedecer à fé sobrenatural. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.